Rapaziada. Boa. Valeu, Robin Hood. Tamo junto. Sempre, ó. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês, torcedores ou não do Clube de Regatas do Flamengo. Estamos aí para um pós-jogo de Flamengo 0, Fluminense 0, final do Campeonato Carioca, jogo único. E nos pênaltis deu Mengão, deu o maior, deu o melhor. Quem aproveitou melhor as cobranças de pênalti foi o Flamengo. Luiz Araújo bateu, bateu mal, perdeu. Mas os outros que bateram, bateram bem e fizeram gol. O Fábio é um grande goleiro, tanto que ele tocou acho que duas vezes em duas batidas de pênalti do Flamengo. Se tivessem batido mal, o Fábio teria pego a cobrança. Bateu bem, o Fábio chegou a tocar, mas o Flamengo bateu muito bem. Mérito total dos batedores do Flamengo. É isso aí, mano. 40ª, é o heptatri do Flamengo. O Flamengo na história do Campeonato Carioca de 120 anos, sei lá quanto tempo tem esse Campeonato Carioca, são 120 anos, 121, enfim. O Flamengo conquista pela sétima vez o tricampeonato. O Flamengo, em 7 ocasiões, conseguiu ser tricampeão seguido. 1, 2, 3. E agora a gente tem ano que vem, de novo, como várias vezes tivemos, né? No caso, 6 vezes, contando com essa, vai ser 7 vezes, a possibilidade de sermos tetracampeões, né? O Fluminense é tetra, já conseguiu um tetra na história, o Botafogo também já conseguiu um tetra, né? Títulos divididos, né? Título do Botafogo, título com o América, aí o Fluminense, o Botafogo divide o título. Os tetras deles são assim, né? Então o Flamengo pode ser, de novo, né? Ter a possibilidade, de novo, de ser o tetracampeão legítimo, ganhando tudo sozinho, ganhando os 4 títulos normais, sem dividir título com ninguém. Se for considerar que dividir o título não é um título normal, não quer dizer que é um igual ao outro. Então, ninguém é tetracampeão aqui no futebol do Rio de Janeiro, ok? Enfim, parabéns a todo mundo, parabéns aos jogadores, parabéns ao treinador, os dois treinadores, tanto o Léo Jardim, que teve um jogo só e conseguiu motivar os jogadores para conseguir jogar essa final. E parabéns ao Felipe Luiz, que fez a campanha inteira com o Flamengo, classificou o Flamengo para as semifinais do campeonato, para a final do Campeonato Carioca. E o Flamengo conquista o 40º título, ganhando do Fluminense, de um rival, de um time que está jogando, se não o melhor futebol do Brasil, um dos melhores, aí junto com a equipe do Palmeiras e também a equipe do Grêmio. Eu acho que são as 3 equipes que estão jogando o melhor futebol do Brasil: Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Eu acho que o Palmeiras um pouco acima. Então, isso só engrandece ainda mais a vitória do Flamengo. E tá de parabéns aos jogadores. Título é título, irmão. A gente vai falar do título, é muito bom ser campeão, vamos falar da atuação também. E vamos embora desmistificar algumas coisas, tá certo? Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo com a geral. Faltam aí, acho que, se eu não me engano, vou até abrir aqui 100 cortes. 100 cortes para saber. Se eu não me engano, são 6 inscritos que faltam para nós chegarmos. É exatamente isso. Faltam 6 inscritos para nós chegarmos à marca de 100 inscritos. Então, por favor, inscreva-se nesse canal. Faltam apenas 6 pessoas para nós conseguirmos a marca de 100. Por favor, gente, me ajudem. E eu confio em vocês que vai dar tudo certo, ok? Rapaziada, vamos falar do jogo. Cara, o jogo abaixo, o jogo. De novo, né, cara? O Flamengo não fez uma grande partida. Senti uma melhora leve, tá? Senti alguns jogadores, mas senti os jogadores um pouco mais ligados. Vi algumas mudanças mínimas, muito pequenas, do Leonardo Jardim. Lógico que ele vai pegar num jogo e sai descaralhando tudo, porque ninguém está acostumado do estilo dele. Eu acho que o Flamengo vai render com o estilo dele após a Copa do Mundo, que vai ter tempo para ele pensar, para ele trabalhar com os jogadores e para ele conseguir implementar o estilo dele mais facilmente após a Copa do Mundo nos Estados Unidos no meio do ano, tá? Mas o tempo vai passando, ele vai modificando algumas coisas, nada muito absurdo, e se Deus quiser, o Flamengo com o Leonardo Jardim vai fluir melhor do que vai fluindo antes, e se Deus quiser, vamos melhorar e ganhar os títulos que nos importa esse ano, Gabriel, que é muito legal, muito maneiro. 40º título, ninguém tem mais. 40 títulos do Campeonato Carioca e 7 vezes tricampeão do Rio de Janeiro, batendo o Fluminense de novo, como foi no passado,
Batemos o Fluminense ano passado, esse ano batemos o Fluminense de novo, e ano que vem temos a oportunidade de ser tetracampeões cariocas, um tetra que ninguém tem dessa forma, de ganhar sozinho 4 títulos. Quando o Botafogo ganhou, o América também ganhou, aí dividiu o título, e quando o Fluminense ganhou em 1909, se eu não me engano, 6, 7, 8, 9, também dividiu com o Botafogo, aí tem 2 campeões ali em 1909, então não tem ninguém que é campeão sozinho de fato do, 4 vezes seguidas do Campeonato Carioca. Então vamos em busca disso aí. Rapaziada, como eu estava dizendo, jogo muito truncado. As duas equipes jogaram futebol abaixo do que vinham jogando. O Fluminense vinha jogando muito bem. Depois, quando o jogo contra o Vasco, fez uma partida abaixo. Contra o Flamengo também fez uma partida abaixo. O Flamengo vinha jogando muito mal. Cara, aquele jogo contra o Madureira, o 8-0, tu não precisa jogar muito bem para meter 8-0 no Madureira, com todo respeito. Então, o Madureira já sabe que o jogo estava perdido, a motivação do Madureira era zero para o jogo, e o Flamengo precisava fazer alguma coisa, precisava dar uma resposta para a torcida, e foi isso que foi feito, né? O Flamengo, logicamente, mereceu o placar e ganhou o jogo, merecido. Mas tem que melhorar muita coisa ainda, e eu acho, minha perspectiva para esse ano, se continuar, se o Léo Jardim conseguir colocar suas implementações, se Deus quiser, vai conseguir. Eu acho que o Flamengo tem tudo para crescer e, se Deus quiser, ganhar os principais títulos desse campeonato. Tá certo? O Rossi de novo salvando o Flamengo, pegou 2 pênaltis. Rossi é um goleiraço, cara. Rossi teve uma live que eu tava vendo do Renato Maurício Prado, que teve gente no chat falando que o Rossi era um bagre, que o Rossi tinha que sair. Pelo amor de Deus, gente. O que esse cara fez? O Flamengo só é campeão da Libertadores graças ao Rossi. Graças ao Rossi. Que ele pegou o pênalti lá do Estudiantes. E o Flamengo só é campeão carioca por causa do Rossi também, que pegou pênalti, 2 pênaltis do Fluminense, contra um grande goleiro que é o Fábio. Então, para você ser melhor do que o Fábio numa cobrança de pênalti, tu tem que ser um monstro de goleiro. E o Rossi vem mostrando que, de fato, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Eu acho que eu coloco o Rossi, o Fábio, obviamente, e talvez o Léo Jardim do Vasco. Eu acho até esses dois acima do Léo Jardim hoje. Então, cara, esses dois aí, pra mim, são os 2 melhores goleiros do futebol brasileiro. Acho que até de forma disparada. Tem o Everson do Atlético Mineiro, que também gosto, mas eu acho nesse momento esses dois acima. Tá, então, tipo assim, pra você superar o Fábio, tem que ser um bom goleiro, tem que ter um aproveitamento muito bom, e o Rossi vem mostrando que vem tendo esse bom aproveitamento. Varela hoje fez uma partida boa, né, tentou algumas jogadas no ataque, alguns lançamentos para ele, que ele conseguiu, na grande maioria das vezes, se sair melhor. A dupla de zaga hoje, na minha opinião, foi segura. Eu acho que teve algum espaçamento maior deles, eu acho que tem que ajustar um pouco mais, mas essa conversa do Leonardo Jardim fazer os próximos jogos nos próximos treinos. Alexandre hoje também, na minha opinião, fez uma partida segura. Pulgar, um monstro de jogador. Teve 2 vezes que ele errou o passe ali, podia ter gerado contra-ataque no meio. Tem que ficar mais ligado nisso aí, Pulgar, porque você é um grande jogador, um grande volante, e você não pode, porra, ter esses mole que você teve. Tá? Jorginho fez uma partida muito boa, Rascaeta abaixo, Carrascal ridículo, Lino ridículo. E o Pedro, cara, a bola não chega, mas sempre que o Pedro tá no jogo, sabe que o Pedro tá no jogo? Ele tá ali dentro da área, tem os 2 jogadores junto com ele. Então, isso aí, o Leonardo já tem que se ligar nisso. Ele tem sempre 2 jogadores, ou até mais, jogadores preocupados com o Pedro. E isso dá a oportunidade dos outros jogadores, que vêm da ponta ou vêm do meio campo, para atacar e chegar com mais pessoas dentro da área. Eu acho que a gente analisa muito o Pedro com a bola. E como ele não pega na bola, muita gente fala que o Pedro é um bagre, que não presta para nada, etc e tal. Cara, é complicado a análise de torcedor, a gente sabe, né? Torcedor totalmente passional. A maioria de nós, a gente não é analista, mas eu acho que a gente tem que começar a ver o jogo sem a bola. A gente é muito acostumado em ver o jogo olhando só para a bola. A gente tem que começar a olhar sem a bola, ver o que está acontecendo. Por exemplo, eu vi 2 vezes que eu prestei mais atenção, o Leonardo Jardim fazendo esse movimento aqui com a mão. Eu gostei que quando o Flamengo estava sem a bola, ele fez isso aqui com a mão, ó, entendeu? Para ajustar, para poder pressionar, tipo, vai em cima, congestiona eles, deixa eles presos. Isso eu gostei, porque tava o jogador estava parado ali e falou: bora, gente, fecha eles, vai em cima, vai para dentro, entendeu? Pressiona a saída de bola. E funcionou. Várias vezes os jogadores do Spence erraram passes. Né? O Freitas errou, o James errou, o Martinelli teve uma hora que errou também. O outro lateral deles, o direito do Samuel Xavier, teve dificuldades
na hora. O John Kennedy hoje não fez absolutamente nada. O Lúcio Acosta teve duas oportunidades só de fazer alguma coisa. Depois o Flamengo conseguiu manter a marcação em cima do Lúcio Acosta. É. O John Kennedy hoje sumido. O Serna sumido. O Savarino, quando entrou aqui, me preocupou. Fez nada também. Então, cara, na marcação o Flamengo foi bem, só que ofensivamente foi mal. Eu acho que a marcação tá indo bem. Tem que só tomar cuidado com esses mole de erro de passe. Errar, passe. E no ataque tá indo mal, cara. Tem que melhorar o último passe, tem que melhorar o famoso terço final que todo mundo fala aí, né? Tem que acertar o último passe com mais qualidade. O Flamengo tem jogadores para isso. Tem que melhorar, tem que atacar. O Flamengo tá com muita dificuldade de fazer gols. Gols. Contra equipes pequenas, cara, sinceramente, é, não é parâmetro, tá? Então, cara, eu acho que com o Léo Chatinho vai melhorar isso. E eu acho que ele tem repertório para fazer isso, tá? Já falei de todos os jogadores que entraram. Paquetá, infelizmente, cara, Paquetá. Vai aparecer uma mensagem aí, vou ter que colocar um negócio para carregar. Não sei se vai aparecer. Se aparecer, releve, tá? Opa, é isso aí. Ok, acho que não apareceu, não. Enfim, cara, eu acho que ele tem repertório para fazer isso. Melhor jogador do campeonato. Difícil, hein? Se é para dar o prêmio pro campeão, eu acho que eu fico entre três jogadores do Flamengo: Lucas Paquetá, Pedro e Rossi. Eu acho que ele foi decisivo nos pênaltis, então eu acho que o Rossi, talvez eu daria o prêmio pro Rossi, mas o Pedro também foi um dos artilheiros, junto com o cara aí do Bangu, então eu acho que o Pedro também mereceria esse prêmio de ser o melhor jogador do Campeonato Carioca. Então, cara, é isso, mano. A gente precisava ganhar, a gente precisava dar uma resposta pro torcedor. O Flamengo conseguiu, ganhou o título, mas tem muitas coisas para melhorar. Ok? Paquetá, vamos falar dos jogadores que entraram. Paquetá. O Paquetá entrou pouquíssima coisa, né? O Plata, como sempre, não faz nada. Eu espero que o Jardim, ele falou, né? Vou colocar os jogadores para jogar no primeiro jogo e vamos ver. Pode ser que eles me enganem e aí eu tenho que tirar. E eu acho que deu para ver que Carrascal, isso eu gostei muito dele. Porque ele viu que os dois jogadores que estavam destoando do time, ele tirou. Que era o Carrascal e o Lino. Ele viu que eles estavam mal e tirou os dois de uma vez só. Coisa que eu ficava muito puto com o Felipe, que ele via que os caras estavam mal, ele não tirava, mantinha. Tirava só um, ou não tirava. E ele colocou, na minha opinião, ele só errou na hora do Paquetá, que eu não gosto do Paquetá jogando pela ponta. Eu gosto do Paquetá centralizado. Certo? Ele podia ter feito outra modificação e colocado o Paquetá mais para o meio. Precisava colocar o Paquetá preso na ponta, que foi isso que ele fez, e eu não gosto dele assim. Tá? Mas ele colocou o 11 ele já teve uma ativação melhor pela ponta esquerda, tentou participação bem mais vezes que o Lino, o que é normal, porque o Lino é um jogador inoperante, não dá. O Carrascal, cara, eu acho que ele não é omisso, só que ele erra tudo que ele tenta, cara. Tudo que ele tenta. Ele vai ser um banco de luxo. O jogador para entrar no segundo tempo. Não tem como ele ser titular. Luiz Araújo ele entrou praticamente nada também. Todos os jogadores que entraram, a maioria deles não mostraram para que veio. Mas foram para os pênaltis. Só o Luiz Araújo que perdeu. O resto dos jogadores fizeram. Então acho que tem que parabenizar os jogadores sim. Parabenizar todo mundo que fez parte dessa campanha. Só que não tem nada perfeito. O Flamengo tem que melhorar muita coisa. E se Deus quiser, vai melhorar e vir embora em busca das principais competições esse ano. Tá certo, rapaziada? Tamo junto. Obrigado por tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos as rubro-negras e vamos em busca dos nossos títulos grandes: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tamo junto, rapaziada. É nóis.